Conjunto é um grupo de objetos que possuem uma mesma propriedade. Então, como exemplo, o conjunto dos dias da semana e o conjunto dos números pares. O segundo conjunto que eu falei, ele é formado apenas por números, né? Então, eu posso classificar ele como um conjunto numérico. Se eu pegar aqui o conjunto dos dias da semana, então tem segunda, terça, quarta, cada um desses objetos, né? Vamos pegar aqui no caso o conjunto dos números pares. Cada um dos números que pertencem a esse conjunto é um elemento. Então, o 0, o 2, o 4, o 6 são elementos desse determinado conjunto. Na matemática, nós precisamos, né, de maneiras para representar esse conjunto. Nós temos 3 maneiras para representar os conjuntos. São elas enumeração dos elementos, propriedade comum a seus elementos e o diagrama de Venn. Então, a primeira, enumeração dos elementos. Vamos supor lá o conjunto dos números pares. Aí eu colocaria aqui, né? P, vou chamar o meu conjunto de P, para remeter a palavra pares, é igual a, abro chaves e seria conjunto dos pares. 0, 2, 4, 6, 8. Como os números pares são infinitos, né? E aqui no caso eu comecei do 0, né? Eu esqueci de falar que é o conjunto dos números pares não negativos, tá? Então por isso que eu comecei do 0 e não coloquei os negativos. Então 0, 2, 4, 6, 8, assim por diante. Agora já o conjunto dos dias da semana, vamos chamar aqui de conjunto A. Aí eu colocaria, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí perceba que no caso aqui do conjunto A, que é o conjunto dos dias da semana, ele é finito, né? Já o conjunto dos números pares não negativos, ele é infinito. Outra maneira, então, de representar esses dois conjuntos, eu vou pegar eles mesmo como exemplo, tá? Propriedade comum a seus elementos. Então, o primeiro conjunto aqui, o conjunto dos números pares não negativos, ficaria P é igual a X. Então, esse X aqui é um dos elementos do meu conjunto, tal que X é um número não negativo par. Então, aqui em vez de enumerar, né, os elementos desse conjunto, eu coloquei uma propriedade. Eu tenho que o X vai ser um elemento desse conjunto P se o X é um número não negativo par. O conjunto A, eu vou colocar aqui uma letra diferente, um Y, e o Y vai ser um elemento do conjunto A, tal que, ou seja, né, se o Y é um dia da semana. E a terceira maneira aqui de representar um conjunto é pelo diagrama de Venn, que eu vou colocar o diagrama, seria essa figura aqui. Aí aqui eu vou colocar os números pares, né? Eu vou colocar que é o conjunto P. E aqui dentro eu coloco os elementos. Então 0, 2, 4, 6 e infinito, né? E no caso do conjunto A, que é os dias da semana, aí eu colocaria, né? Segunda, terça, quarta, quinta, aqui teria que colocar todos, né? Não posso colocar com reticências, eu teria que escrever todos, mas eu não vou escrever aqui não. Então nós temos essas 3 maneiras aí para representar um conjunto, enumerando, né, seus elementos, falando qual é a propriedade dos elementos que compõem o conjunto ou pelo diagrama de Venn. Nós temos aqui 2 conjuntos que é importante a gente saber o que significa, né? Que é o conjunto unitário e o conjunto vazio. Quando eu falo conjunto unitário, eu estou dizendo que é um conjunto que tem apenas um elemento. No caso, um exemplo seria, vou chamar aqui de conjunto F, maiúsculo, que seria o conjunto dos meses do ano que começa com a letra F. Então, o único mês que começa com a letra F é o fevereiro. Então, esse conjunto ele tem apenas um elemento, que é o fevereiro. E agora o conjunto vazio é o conjunto que não tem nenhum elemento, né? Um exemplo seria, vamos supor que eu tenho um dado normal, tem 6 faces numeradas de 1 até 6, e eu pergunto quais números nesse dado que são maiores que 7. Então, ou maiores que 6, né? Então, eu não tenho nenhum número no dado normal que é maior que 6, nem que 7.
Aí eu colocaria que ele é um conjunto vazio. Quando eu quero representar um conjunto vazio, ou eu coloco dessa maneira, ó, então no caso eu estou falando aí do dado, né, eu vou chamar ele de D aqui. Ou eu colocaria assim, então as chaves com nada dentro, ou dessa maneira aqui, ó, uma bolinha cortada. Toma cuidado porque eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Uma coisa muito importante quando a gente está estudando os conjuntos é essa tal relação de pertinência, que é quando eu quero indicar que um elemento pertence ou não a um conjunto. Quando a gente quer falar que ele pertence, nós usamos esse símbolo, e quando a gente quer falar que ele não pertence, nós usamos esse símbolo aqui, né? Um é e um é cortado. E quando eu estou falando de relação de pertinência, eu estou comparando sempre elemento com conjunto. Então, eu estou querendo dizer para você se um elemento pertence ou não a um conjunto. Então, vamos lembrar lá dos conjuntos pares, que a gente quis chamar ele de P, né? Então, ok, seja P o conjunto dos números pares, né? Aí, beleza. Eu posso colocar aqui que 2. O 2 é um número não negativo par, então o 2 pertence ao conjunto P. Agora, o 3 já não pertence. Então, nós temos esses dois símbolos aqui para indicar se um elemento pertence ou não a um conjunto. Um conceito muito importante aí, né, quando a gente está estudando os conjuntos, é o conceito de subconjunto. Eu vou ler aqui a definição, depois eu vou explicar com um exemplo. Dados dois conjuntos A e B, dizemos que B é subconjunto de A se e somente se todo elemento de B for elemento de A. Os nomes, né, dos conjuntos A e B são nomes genéricos, tá? Não quer dizer que tem que ser sempre o A e o B, ou que sempre o B é subconjunto de A, tanto que aqui no exemplo vocês vão ver que vai ser o contrário. Considere os conjuntos A, que é formado pelos elementos 0, 1 e 2, e o conjunto B, que é formado pelos elementos -1, 0, 1, 2 e 3. O que a gente percebe desses dois conjuntos? Quando eu pego aqui os elementos de A, eu percebo que esses elementos pertencem ao conjunto B, ó, 0, 1 e 2. Ou seja, eu tenho que todos os elementos aqui de A pertencem ao conjunto B. Isso significa dizer que o A é subconjunto de B. Uma maneira muito interessante de representar isso na matemática é colocar aqui, ó, o conjunto A. Ele é formado pelos elementos 0, 1 e 2. O conjunto B, ele vai ser formado pelos elementos de A, né, 0, 1 e 2, mais aqui o -1 e o 3. Então, quando eu coloco que esse conjunto B está englobando o conjunto A, quer dizer que o conjunto A é um subconjunto de B. Então, todos os elementos que estão aqui em A também são elementos de B. E quando eu falo que um conjunto está dentro do outro, aí você vai lembrar lá, né? Quando eu falo que um elemento está dentro de um conjunto, nós usamos o símbolo pertence, né? Que é aquele o ezinho, e o não pertence. Agora, só que não sei se vocês lembram, mas eu falei que esse símbolo é para comparar elemento com conjunto. Agora, quando eu quero comparar relação entre dois conjuntos, eu tenho outros símbolos para usar. E esses símbolos são os principais aqui que a gente mais usa é contido e não contido. Então, o C com C cortado e o contém e não contém, que é um C ao contrário e o C ao contrário cortado. Mas nós usamos mais esses dois aqui. Nesse caso aqui, como o A está dentro do conjunto B, a gente fala que o A está contido em B ou que o B contém o A. Então, essas duas notações aqui estão querendo dizer a mesma coisa. A mais usada, como eu disse, é essa aqui, ó, que o A está contido em B. E eu posso aqui também falar, né, para usar o outro símbolo, que o B não está contido em A. Né? O B não está contido lá dentro do A. A partir da definição do que é um subconjunto, nós temos aqui duas propriedades que vai permitir a gente prosseguir para a próxima etapa aí dessa matéria. A primeira delas é, um tanto quanto óbvia, é que o A está contido em A, ou seja, o A é um subconjunto de si mesmo. Então, o que essa propriedade está me dizendo? Basicamente, ela está me dizendo assim, se eu tenho o conjunto dos dias da semana, o conjunto dos dias da semana é um subconjunto do conjunto dos dias da semana.
E outra que não é tão óbvia, que é uma convenção, é que o conjunto vazio está contido em A. Ou seja, o conjunto vazio é subconjunto de A. Então, vamos supor que eu tenha aí o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. Eu já sei que ele tem pelo menos aí 2 subconjuntos. Quem são eles? Ele mesmo, né, o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto vazio. Então, a partir dessas duas propriedades, a gente consegue definir o que é o conjunto das partes. Então, vamos lá. Consideremos o conjunto A, um conjunto qualquer. O conjunto formado por todos os subconjuntos de A denomina-se conjunto das partes de A. Nós vamos chamar esse conjunto das partes de PA. De PA. O que seria isso então? Vamos supor que eu tenho o conjunto, eu tinha usado 1, 2 e 3, né? Formado pelos elementos 1, 2 e 3. Todos os subconjuntos de A vai formar aqui o conjunto das partes. Então, quem que vai ser o conjunto das partes desse conjunto A, definido aqui pelos elementos 1, 2 e 3? Vai ser o conjunto formado pelo conjunto vazio, né, que a gente definiu agora, que o conjunto vazio é um subconjunto de A. O conjunto formado, ele mesmo, né, o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. Quem mais? O conjunto formado pelo elemento 1, o conjunto formado pelo elemento 2, o conjunto formado pelo elemento 3, o conjunto formado pelos elementos 1 e 2, tem também o conjunto formado pelos elementos 2 e 3, e 1 e 3, né? O conjunto formado pelos elementos 1 e 3. Então, esses são todos os subconjuntos possíveis do conjunto A. Aí a gente chama a enumeração, né, de todos esses conjuntos de conjunto das partes. Perceba que aqui o conjunto A ele tem 3 elementos e o conjunto das partes dele, né, a quantidade de subconjuntos que ele tem é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 elementos. Muitos exercícios, eles não pedem para a gente enumerar quantos subconjuntos que tem o conjunto A, mas ele pede para você calcular quantos são, né? Não enumerar quais são, só quantos são. E para isso a gente tem uma fórmula. Para descobrir a quantidade de subconjuntos de um determinado conjunto, eu vou fazer 2 elevado a n. E o que é esse n? É a quantidade de elementos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu sei que o conjunto A ele tem 3 elementos, e se eu fizer 2 elevado a 3, vai dar justamente 8. Então, nós temos aí uma fórmula para calcular quantos subconjuntos que vai ter um conjunto. E para saber quantos subconjuntos que vai ter um conjunto, depende só do número de elementos que tem esse conjunto. Pessoal, eu não vou demonstrar essa fórmula para vocês, porque não faz parte aqui desse conteúdo, mas quem quiser que eu grave um vídeo fazendo a demonstração, é pequenininha, deixa aqui nos comentários, tá bom?